Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Ari. Hoje, como vocês puderam ver na descrição do vídeo, eu vou comentar um pouco sobre a inteligência planetária lunar. O nome é Malka. O pessoal pergunta muito, né, geralmente em privado ou caixinhas de perguntas, sobre essa inteligência planetária em específico, né? E eu confesso, né, até que eu havia enrolado um pouco para gravar esse vídeo, porque falar do Malca é um tanto quanto complexo, às vezes, porque ele é um espírito que atua de uma maneira até que diferente. Pô, Ari, mas por quê? Primeiro de tudo, que o Malca ele vai agir mais em você do que no externo. Vamos assim dizer, o Malca ele vai agir mais no seu interior do que no seu exterior, né? Mas bom, ainda, né, existem pessoas que perguntam como podem ter um contato comigo, né? Existem pessoas que perguntam se eu tenho rede social. Pessoal, meu Instagram tá sempre aqui na descrição e tem meu contato. Se você precisa de uma consulta, tarô, oráculo, o meu contato tá aí, tem tanto o telefone quanto o link que te leva diretamente para a conversa. É só você clicar nesse link e seguir, que você vai falar diretamente comigo. Mas, bom, né, vamos lá. Este é o selo do Malcolm, tá? Um deles, né? Existe mais de uma maneira de chamá-los. E, bom, primeiro de tudo, né? Quem é Malcolm? Como o Malca atua? Como o Malca se manifesta, né? E bom, como sempre a gente vai por partes. Inicialmente, né, vale eu avisar que o Malca, ele é um espírito que torna a pessoa amável, ele torna a pessoa agradável, ele torna a pessoa mais simpática, né? Por exemplo, uma pessoa que é extrovertida, ele vai tornar ela um pouco mais introvertida. Ele não vai fazer com que ela seja e se torne aquela pessoa extremamente alta astral, né? Mas aquela pessoa que é muito retraída, o Malca, ele vai ajudar ela a lidar com isso, né? É um espírito também que ele remove toda malícia. É um espírito que pode ser usado ali para remover o mal. E principalmente quando a gente fala sobre remover o mal, ele não vai chegar ali, nossa, porque eu vou te tornar santo e puro. Mas ele vai abrir os seus olhos, né? Ele vai fazer com que você enxergue aqueles que querem te prejudicar, aqueles que querem de alguma maneira te causar algum tipo de dano, prejuízo. Uma pessoa invejosa que tem olho gordo, né? Um falso companheiro, um falso amigo. O Malca, ele vai fazer com que você perceba essa pessoa, né? E é uma inteligência que também confirma riquezas, né? Confirma riquezas, é uma inteligência que confirma também boa saúde, né? Eu gosto muito de utilizar o Malca para as questões de saúde, eu gosto de utilizá-lo quando, dependendo da situação, principalmente para a saúde psicológica, né? Mas também é um espírito que afugenta os inimigos e qualquer mal que houver no lugar. Então, bom, né, você pode ver que o mal que ele consegue lidar tanto com as questões ali, às vezes de pessoas ruins, né, até riqueza e saúde. A grande questão é que o Malca é o que eu falei, ele vai trabalhar mais no seu interior do que no seu exterior, né? É um espírito que, por exemplo, eu antigamente eu era uma pessoa extremamente retraída, eu tinha vergonha de falar com os outros, eu tinha receio de falar com as pessoas, né? E foi com o auxílio do Malca que eu consegui começar a melhorar isso, né? Porque dependeria também muito da minha própria ação. Mas o Malca, ele me ajudou a entender que nem tudo é um bicho de sete cabeças, né? Então, ele ajuda também nessa inteligência emocional, na melhoria dessa capacidade emocional. Mas ele também, né? É uma pergunta que muitos me fazem. Ari, as inteligências podem fazer as mesmas coisas que os arcanjos? Podem, né? Ari, a inteligência, ela está sobre aquele planeta como um arcanjo? Sim, né?
a gente hoje em dia tem que entender que, na grande maioria das vezes, o que a gente chama hoje em dia como inteligência planetária seria o que antigamente era chamado como Agato-daimon, né? Ou melhor, bom espírito. A gente tem o Kako e o Agato, né? O Kako é o mal, o Agato é o bom. Ou seja, a inteligência planetária ela está sobre todas as virtudes boas daquela determinada esfera, vamos assim dizer. E bom, né? O pessoal também pergunta como é trabalhar com o Malca, porque muita gente tem receio de mexer com ele, né? Porque realmente o Malca, quando ele se sente ofendido, né? Quando ele se sente ele às vezes menosprezado, ou mesmo que a pessoa tenta de certo modo intimidá-lo, porque já ocorreu, o mal que ele tende a de certo modo querer retalhar a pessoa, né? E isso também é algo que acontece, é algo que é comum, porque o mal que ele é um espírito que quando você pede algo para ele, ele percebe que você tem algum tipo de maldade dentro daquele pedido, ele de certo modo vai falar, pô, mas espera aí, que isso? Será que eu devo? Né? E é um espírito que a gente tem que tomar cuidado com o que se pede para ele, porque são espíritos muito brutos, né? São espíritos que, de certo modo, têm uma capacidade ali de destruição muito grande. Ari, mas são Agatodaimons. Mesmo assim, eles conseguem ter uma capacidade de destruição, de fazer um estrago enorme. Pedidos feitos errados, pedidos feitos da maneira errada, né? Pedir até para inteligência errada. Nem sempre, né? Trabalhar com ele é viável, porque na maioria das vezes, vamos falar assim, você é uma pessoa que é um pouco retraída, mas você problema na comunicação, ele vai jogar você para Mercúrio. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente fala sobre o Malca, é um espírito muito bom, tá? Para, cara, problemas de sono, ajudar na saúde e afins, é um espírito maravilhoso. Eu falo porque sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade, já fiz tratamento, mas quem tem esse tipo de problema sempre sabe que não resolve totalmente. E o Malca me ajudou a lidar muito com esses aspectos, né? Claro, não estou aqui vendendo serviço, né? Eu não estou aqui vendendo, nossa, porque o Malca vai te curar, não, né? Não, ele ajuda, ele ajuda. Mas teve também grande parte da minha própria ação. E uma dúvida também que muitos podem às vezes vir a perguntar, Ari, que tipo de material você usa, né? Quais velas você usa? Pessoal, na Lua a gente tem como correspondência comum velas brancas, lilás ou da cor prateada, que é um pouco mais difícil de achar, né? Eu tenho a disponibilidade branca e lilás, né? Precisei chamar algum espírito da lua, tenho elas disponíveis. A prateada é um pouco mais difícil. Em questão do incenso, você sempre pode utilizar ali incensos como dama da noite, lavanda, incensos que, de certo modo, vão remeter a um cheiro, a um perfume, a um odor mais suave, né? Que vai trazer aquele ar de mistério. Mas claro que você não precisa se prender a esses. Você tem que entender que a sua intenção é que conta. Até alguns perguntam, Ari, cara, não tenho esses incensos, o que eu posso fazer? Cara, mirra é um incenso ali coringa, né? Ele vai ajudar. Até um incenso de alecrim também, que é uma erva de mercúrio que se dá bem com todos os planetas. Ela vai ajudar você a lidar melhor com essa situação. Mas também, né? Vamos lá, a parte que eu acredito que seja, porque a grande maioria veio aqui, né? Como é o ritual com o Malca? Bom, por ser um espírito lunar, ele simplesmente se manifesta geralmente, tá? Geralmente, mais através do incenso e de manifestações climáticas no próprio ambiente. Frio, principalmente, né? O ambiente ele se tornar gélido e o chão se tornar relativamente gelado, certo? E quando ele chega, né, até no último ritual que eu fiz com ele, que foi até bem recente, na grande realidade, eu percebi, né, que a gente começa o ritual, os incensos começam a subir, mas quando o Malca ele aparece, a tábua, ela de certo modo perde toda a sua essência ali do incenso. O incenso ele começa a desviar da tábua.
E ali você já começa a perceber as primeiras manifestações dele. Mas, né, depois de um tempo, quando você acaba o chamado Malca, ele vai se mostrar como uma espécie de cavaleiro, usando uma armadura prateada, ou mesmo como um pássaro, né, gigante. Ele pode aparecer em mais de uma forma. Ele não vai aparecer exatamente daquela forma com a qual tem-se ali. Tanto que se você pesquisar alguns grimórios, você nunca vai ver que eles têm uma forma específica, né? Porque eles são forças. Eu até já uma vez argumentei com um deles e ele me deu a informação de que eles se manifestam de acordo com o que a nossa mente, a nossa psique tem como eles se manifestam, né? Então, se você pensa que o mal, que ele se manifesta como um cavaleiro prateado que brilha, ele vai se manifestar assim. Se você pensa que ele se manifesta como o símbolo de uma meia-lua, ele se manifesta assim. Mas, né? Pô, Ari, como é o ritual com ele? Eu digo que é até tranquilo, né? Tem espíritos bem piores para se trabalhar. Quando a gente fala do Malca, né? Eu até considero ele um espírito tranquilo, ele fala de uma forma ali muito clara, uma forma muito serena, né? Mas é um espírito que é sempre muito direto. Ele não poupa também as palavras, ele não vai olhar para você, nossa, fulano, porque você não pode ser assim. Ah, porque você tem que melhorar. É para você falar, olha, você é burro, você é idiota. A conversa com ele é sempre assim. Tanto que quando um amigo precisou, né, para um parente dele próximo que estava num estado de saúde debilitado, o Malca falou: apenas diga a seu amigo que o farei. E não falou mais nada. Então, é um espírito que age muito bem, tá? Eu falo porque eu utilizo ele na minha própria vida pessoal. Como eu sempre falo, nenhum dos serviços que eu oferto, sejam eles serviços particulares, sejam eles rituais coletivos, eu os oferto sem ter utilizado na minha própria vida antes, tá? Tanto que tem rituais que eu indico para algumas coisas, tem rituais que eu indico para outras, tem espíritos que eu não indico para nada. Então, o que acontece é que eu gosto muito de trabalhar com Malta, né? O desenvolvimento da inteligência emocional, né? Por exemplo, você que às vezes é uma pessoa que é muito ansiosa, o Malta ele pode ajudar nisso, né? Eu mesmo digo, em minha vida particular, eu tive ali grandes resultados com ele. Também, né, uma dúvida que o pessoal costuma ter. Ari, qual horário você chama? Por ser um espírito lunar, né? Eu posso chamá-lo, por exemplo, às 6 da manhã, às 13 horas, né? Que são a primeira e a segunda hora da lua. Eu posso chamá-lo também nas 8 horas, mais ou menos. Nunca é um horário exatamente neste ponto que eu citei. E às 6 da manhã. E eu, Ari, sempre prefiro chamá-los de acordo com a questão do planeta. Então, se a gente está no dia da Lua, por mais que durante o dia a gente tem dois horários que sejam ali lunares em específico, eu gosto de chamá-los à noite, né? Eu me sinto bem. Ari, mas é uma regra? Não. Eu me sinto bem assim. Se você se sente bem chamando eles às 6 da manhã, às 13, às 3 da manhã, cara, é do seu pessoal, tá? Isso é muito relativo. Às vezes o pessoal pensa que utilizar tal horário vai ter mais poder. Cara, se você fizer uma conjuntura, talvez tenha. Mas realmente vai do que você se sente mais confortável. E aí, né, também falando do Malca, é um espírito que age muito rápido, né? Ele não é um espírito que enrola. Ele não é um espírito que vai chegar ali, ah, é porque eu vou enrolar para fazer. Não. Ele vai pegar, vai fazer o dele, mas claro, né, como todo espírito, você tem que saber pedir. E também, né, acredito que seja uma dúvida que muitos terão. Ari, eu devo chamar com o arcanjo, eu devo chamá-lo sozinho, eu devo chamá-lo com o olímpico, né? Eu já fiz as três maneiras. Confesso que, utilizando o arcanjo, eu pude ver, de certo modo, uma influência limitada, tá? Eu até realmente não nego, vi uma ação dele, mas eu entendi ali a questão do arcanjo, restringindo ele para não chegar num nível que ele viesse a causar danos, né, para ensinar ali a questão. Mas já o chamei sozinho, como também já chamei outras inteligências sozinhas,
Mas eu, no meu particular, eu gosto de chamá-lo junto ao espírito olímpico, né? Porque aí geralmente eu consigo usar uma força bem equilibrada, um espírito ali até certo ponto mais sutil e um espírito que, por mais que seja considerado espírito sutil, né, e afins, tem uma força ali um pouco mais bruta. E aí cada um trabalha no seu ponto, né? E uma dúvida também que o pessoal manda muito em caixinha. Ari, eu tenho que dar algum tipo de oferta para eles? Não, né? Não. Um simples obrigado, né? Mental, pode ser mental. Pô, fulano, muito obrigado pela sua ação, né? Fico muito grato. Já é o suficiente, né? São espíritos que podem acabar até mesmo se ofendendo se você querer colocar algum tipo de oferta para eles, né? Eles não aceitam esse tipo de coisa. Mas bom, gente, acredito que eu tenha falado tudo, né, sobre o Malca. Como eu falei, é um espírito muito bom, né, que trabalha mais o seu interno do que o seu externo. Fico agradecido a quem viu o vídeo até aqui. É um vídeo mais curto, realmente com 16 minutos, é porque não é um espírito que tenha tanta coisa para você falar assim, até porque eu trabalho com ele mais na minha vida pessoal do que mesmo para os outros, tá? Mas eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido agregar na sua caminhada, que eu tenha conseguido, né, de algum modo te ajudar com alguma informação. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou. Se você não me segue no Instagram, quer interagir comigo, quer trocar uma ideia, quer dica de livro, cara, me segue lá, sempre estou abrindo caixinha. Se você precisa de consultas, rituais, meu telefone também está aqui embaixo, é só você entrar em contato comigo, que a gente viu que pode ser feito. Então é isso, até a próxima.